Olá, abençoada e abençoados também que acompanham a Gisleide Moraes, terapeuta, aqui nesse perfil. Vamos iniciar a nossa live de sexta-feira. Nós começamos uma série de lives toda sexta-feira respondendo dúvidas sobre o meu trabalho como terapeuta e sobre o que é a constelação. Como a constelação, o que é a constelação, como a constelação pode ajudar na tua vida profissional, na sua vida, nos seus relacionamentos familiares, relacionamento amoroso, e a gente vai percorrer um caminho aí de toda sexta-feira tá trazendo um tema. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda, e eu quero começar com você pedindo que você... Vou trazer a informação aqui na live e já vou pedir. Vamos compartilhar. Vou compartilhar aqui agora a live e vou pedir que você faça esse movimento também para a gente equilibrar a nossa relação. Vamos levar informação para quem precisa. Enviando. Foi aqui. E me conta como que estão as coisas. A Lê, né, a nossa mais nova aluna aí do Constelar com a Bíblia. Bem-vinda, Kátia, boa noite. Seja muito bem-vinda, a Kátia também, né, que é uma das nossas grandes consteladoras à luz da Bíblia. Tô enviando aqui a live. Maria Clara, boa noite, seja bem-vinda. Vou esperar uns 5 minutinhos aqui. E me conte, você que está aqui na live, digite aí pra mim se você recebe muito essa pergunta, se você conhece aqui. Se você conhece sobre constelação, o que é constelação, o que é a ferramenta terapêutica. Eu quero que a Kátia e a Alessandra comentem aí, meninas, como que vocês conheceram, porque vocês já sabem o que é constelação sistêmica. E Maria Clara, você sabe o que é constelação sistêmica ou ainda não teve contato com essa ferramenta terapêutica? Enviando aqui para os mais contatos. Movimentar, né? Vamos abençoar. Ó, a Alessandra falando, né, que constelação sistêmica familiar é uma expansão de consciência maravilhosa. Sim, com toda certeza. Então vamos lá, a constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica. E aí, quando você pensa, tá, mas ferramenta terapêutica, o que é uma ferramenta terapêutica? E isso é muito bom, quando a gente tem dúvida, quando a gente questiona, a gente alcança o conhecimento, a gente não só decora, nós vamos, né, o conhecimento além do conhecimento. Ferramenta terapêutica é uma conversa estruturada. Sim, é uma conversa que tem início, meio e fim. E dizer que é terapêutico não quer dizer que é psicologia. Porque dentro da psicologia, a gente vai ver aí, né, essa ciência de estudo, tem também métodos terapêuticos, tem uma gama de ferramentas terapêuticas, assim como a constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica. Ó, a Maria Clara falando que ainda não tem contato.
Então, hoje você vai conhecer, Maria Clara, o que é a constelação sistêmica. Vamos dizer não, né? Qual que é outro ramo que é uma terapia, que é um método terapêutico? Psicanalista. O psicanalista, ele não é psicólogo. A psicanálise é também uma ferramenta terapêutica. Bem-vinda, Carol. E esses conceitos é importante a gente compreender, porque existe muito preconceito ainda contra a constelação sistêmica. Você vai encontrar consteladores, psiquiatras, psicólogos, advogados. É o meu caso, eu sou uma advogada consteladora. Você vai encontrar juízes. Tem uma gama de profissionais que vem se desenvolvendo no estudo da filosofia sistêmica no geral e no estudo da constelação sistêmica em si. Ó, a Kátia falando que a constelação familiar é uma terapia que traz à luz a representação de conflitos de sistema da nossa alma. É um olhar para a vida. Que coisa maravilhosa, definição. Já vou encerrar a live, porque a Kátia já contou para vocês o que é a constelação sistêmica. A Carol, obrigada. A Carol, né, eu sou guardiã da Carol, da turma 8 do Constelar com a Bíblia. Bem-vinda, Dejane. Ó, a Maria Clara fala que tem um pouco, né, de noção sobre o assunto, mas nunca realizou. A Kátia continua aqui, né, ajudando nós nessa expansão de consciência. É uma terapia breve e pontual, vai direto à raiz do conflito, sem necessidade de sessões semanais e prolongadas. Vou usar essa definição da Kátia, que é muito bacana. Isso é uma ferramenta terapêutica. Ela é uma ferramenta pontual. Seja ela, vamos dizer, qual for. No caso da constelação, ela é direta, ela é pontual. O tema que você trouxer para constelar, você vai conseguir atingir. A gente fala a alma, qual que é a mentira que a tua alma tá vivendo, para onde a sua alma está olhando, qual a dor, qual o trauma, qual o conflito, qual emaranhado você está preso. Da tua infância, se você está ocupando um lugar que não é seu dentro da tua consciência familiar. E é isso que a constelação sistêmica faz, por isso é uma ferramenta terapêutica. E por muito tempo e até hoje, os psicólogos usam muito desse método. Tanto é que você vai ver que tem vários psicólogos que são consteladores. Gi, eu preciso ser psicólogo ou psiquiatra para ser constelador? Não, você não precisa. Você estuda essa filosofia, estuda a técnica, assim como eu estudei. Eu me formei, eu tenho 3 formações na verdade, em constelação sistêmica familiar. Uma formação foi uma pós-graduação em desenvolvimento humano que tinha um módulo que ensinava essa terapia. Eu fiz a formação, né, no Constelar com a Bíblia e fiz uma constelação avançada também no Constelar com a Bíblia. A Maria Clara, eu já falei aqui, né, sobre ela. Lembre-se que o que é a terapia? A terapia ela é uma conversa estruturada, onde o terapeuta ele vai ouvir, né, o que o cliente traz para ele vai sistematizar, trabalhar o tema que foi proposto e vai alinhar com o paciente, com o cliente, na verdade, nós temos clientes, uma solução para aquele problema. E como a Kátia falou, a constelação ela é muito pontual. Você traz o tema e você consegue visualizar. Eu vou até deixar meus bonequinhos aqui, né, para a imagem ficar mais bonita. De forma pontual. Com uma sessão, você consegue ir direto ao ponto daquele tema que você propôs naquela sessão e descobrir o emaranhado que você está presa. É uma coisa fantástica. E é por isso que é uma ferramenta que está sendo muito divulgada. Ó, a Alessandra fala, ela te faz enxergar a verdade que está no seu inconsciente. A alma se move para o novo. É isso. A alma se mover para o novo. Fantástico, Ale, muito obrigada pela tua contribuição.
Nós conduzimos, nós terapeutas conduzimos e direcionamos o cliente. E quem constela? Eu sempre gosto de falar para os meus clientes. A constelação, ela acontece a partir da tua permissão de eu acessar a tua alma, de eu acessar o teu campo morfológico, acessar a tua consciência familiar. E isso é fantástico, porque muitas vezes as pessoas têm preconceito contra a constelação, falando, eu já recebi texto, de pessoas tentando me alertar e me orientar a respeito da constelação, o quanto é perigoso acessar memórias sem ter um processo para poder fazer com que o cliente assimile aquele conteúdo que foi acessado. Só que quem conhece constelação, quem já fez com consteladores profissionais, responsáveis, e é por isso que eu sempre venho aqui puxar a sardinha pro meu lado e puxar a sardinha para as meninas do Constelar com a Bíblia, porque muito mais do que olhar só para a constelação, muito mais do que olhar para a filosofia sistêmica, nós olhamos para a palavra de Deus. Um dia eu recebi uma pergunta que eu não me esqueço. Logo quando eu comecei a divulgar a constelação à luz da Bíblia, eu recebi uma pergunta, mas como assim constelação à luz da Bíblia? Não está ligado a antepassado, não está ligado à constelação, à astrologia? Como assim você é crente e você é consteladora? Essa foi uma pergunta bem direta. E a pessoa ainda usou um pouco de sarcasmo comigo. Você é uma constelação gospel? Porque as pessoas gostam, gente, de brincar com a gente. E aí, eu fui explicar para a pessoa do que se tratava. E o que é o constelar com a Bíblia? O que é uma constelação sistêmica? Constelação sistêmica é uma ferramenta terapêutica que usa da energia familiar, que usa da tua consciência familiar para identificar conflitos, traumas emaranhados que estão desequilibrando a tua vida, que estão travando a tua vida. E a constelação sistêmica familiar à luz da Bíblia, você vai imaginar uma escadinha: constelação sistêmica familiar, filosofia sistêmica e Bíblia. Nós, consteladoras à luz da Bíblia, usamos a palavra, direcionamento na palavra de Deus, para aplicar essa ferramenta. Então você está me dizendo que uma sessão de constelação sistêmica familiar com uma consteladora à luz da Bíblia é um culto? Não. Você pode ficar tranquila que a gente não vai abrir Bíblia e ler para você durante a constelação. Só que nós usamos preceitos cristãos para poder te constelar, para poder ensinar a honrar, para poder trazer a expansão de consciência para a tua alma, de honrar, incluir e ser humilde. É isso que é a constelação sistêmica e é isso que é o constelar com a Bíblia. Obrigada, Maria Clara. É lindo. É lindo mesmo. Gi, eu preciso ser crente para fazer uma constelação com você? Eu preciso ser cristã? Não. Só que quando você chegar para constelar comigo, você vai encontrar constelação sistêmica clássica e constelação que esteja debaixo dos preceitos cristãos. E eu convido vocês a conhecer a minha mentora, Thalita Nascimento, para você entender o que é uma responsabilidade de uma mulher cristã diante de uma ferramenta tão poderosa que é a constelação sistêmica familiar. As pessoas condenam por medo de perder mercado. As pessoas condenam constelação sistêmica familiar por preconceito, porque tem problemas familiares, porque é o tema do momento. Eu tenho amigas do Constelar com a Bíblia que são psicólogas e abandonou a sua inscrição na psicologia para aplicar essa ferramenta. Porque é uma ferramenta que te traz resultado. É uma ferramenta que te faz olhar para a tua alma,
que faz a tua alma enxergar o que ela tem que enxergar. A Maria Clara fala, né? O meu maior medo de fazer a constelação era isso. E você apareceu, pois sou cristã e sempre tive receio. E sim, ó a Lê falando, eu sou pastora. E sim, as pessoas têm receio. Por quê? Vamos entender um pouco da história da constelação no Brasil? A constelação, ela foi né, desenvolvida, sistematizada na Alemanha, no século XX, por Bert Helling. Ela chegou ao Brasil em 1990, por volta de 1990, e tomou força a partir de 2006, através das pessoas que seguem a doutrina espírita. E é por isso que se liga tanto constelação ao espiritismo. Uma coisa que você tem que lembrar, quem conduz esse ônibus? Eu adoro essa colocação da minha mentora. Se eu sou cristã, eu vou constelar como uma consteladora cristã. Por quê? Porque você vai ter uma cosmovisão cristã na aplicação da tua sessão de constelação sistêmica. Bem-vinda, Lude, bem-vinda, Samira, bem-vinda, Bia. O trabalho, essa ferramenta da terapêutica da constelação sistêmica familiar, ela é baseada na filosofia sistêmica, que foi sistematizada, quer dizer que já havia, e o Bert Helling, ele divulgou, ele é um propagador dessa filosofia. E o que essa filosofia fala? Essa filosofia nos ensina a ser humilde, a incluir e a honrar. E é preceito bíblico ou não é? O que a Bíblia fala? O que Jesus veio nos ensinar? Não veio nos ensinar a honrar, a incluir e a ser humilde? Essa é a filosofia que norteia uma constelação sistêmica familiar. Esse fato, né, que eu estou trazendo para vocês, do promovedor da constelação sistêmica, é importante a gente esclarecer por quê? Porque por conta, né, desse nome de constelação, muitos cristãos, assim como a Maria Clara que está aqui, cristãos, né, como a Maria Clara, fica com receio. É ou não é? Eu posso ou não posso fazer? Inclusive eu tenho um post aí no perfil falando sobre isso. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Kelly, boa noite. Meninas, tá fazendo sentido para vocês a live? Vocês estão conseguindo entender? Convidem mais pessoas para vir aqui, tomar conhecimento dessa ferramenta que é tão importante, desses esclarecimentos. Então, a evolução, né, no tema da constelação clássica, e hoje evoluiu, né, nós chegamos à constelação à luz da Bíblia, e eu dizia para vocês que foram os espíritas que trouxeram. E é por isso que tem essa ligação. E aí a gente tem mais uma curiosidade a respeito do nome constelação sistêmica familiar. Vou contar para vocês, esse não é o nome original dessa ferramenta. O nome original, né, é Family Hausdruck. Ai, gente, eu não sei falar alemão. Mas né, Family Hausdruck, vamos dizer, para vocês entenderem. Esse é o nome real que foi ali definido por Bert Helling, o propagador da constelação sistêmica. Que a tradução é lugar e posição na família. Então, constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica que te mostra o teu lugar e a tua posição na família. Sim, Márcia, a live vai ficar salva, viu? Pode ficar tranquila, depois você assiste. Bem-vinda, Eliana. Gi, mas por quê? De onde tiraram esse nome constelação sistêmica? Tiraram esse nome de tradução errônea, porque foi traduzido do alemão para o inglês e depois do inglês para o português. E ficou constelação sistêmica. E aí constelação, o pessoal liga a astrologia. Aí os espíritas trouxeram para o Brasil a começar a aplicar a técnica e aí houve uma salada de fruta e uma confusão. E sim, hoje existe tudo que é tipo de aplicação baseando-se na constelação.
Mas tem muita coisa que eles dizem que é constelação sistêmica familiar, mas não é. Vocês têm que estar atentas sim a isso. É realmente importante. Mas a constelação sistêmica à luz da Bíblia é uma constelação clássica, baseado ali na premissa que o Bert Helling trouxe, que Bert Helling era um terapeuta que estudava a vida, estudava os relacionamentos familiares há anos, era formado em várias técnicas terapêuticas. E ele sistematizou, trazendo, né, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, para te dar força, energia familiar através da tua posição na sua família. É isso que é a constelação. E hoje existe, né, uma briga muito grande entre psicólogos e terapeutas e psicanalistas e psiquiatras e a psicoterapia. E aí você vai ver, gente, tem psiquiatra que não acredita na psicoterapia, que é essa terapia de escuta. Tem psicólogos que usam a ferramenta da constelação. Tem psicólogos que não aceitam e luta contra. Tem psicanalistas que aceitam, são consteladores. Tem outros que não. Você vai ter que entender, estudar, para não ter só conhecimento, mas ter sabedoria de que faz sentido para você? Faz sentido para mim passar por uma sessão de constelação sistêmica? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Hoje eu respondi um cliente que entrou em contato comigo e ele falou, fulano fez, ciclano fez, e aí falou que é bom, eu quero fazer também. Eu falei, não é porque a Gisleide, consteladora, tá aqui falando pra você que constelação sistêmica é ótimo pra você olhar temas, conflitos familiares, relacionamento amoroso, estudo, dinheiro, trabalho, carreira, saúde, que você vai fazer, não. Olhar os teus estados emocionais, raiva, medo, insegurança, não. O teu coração, a tua alma tem que sentir que você tem que passar por uma sessão de constelação sistêmica. E eu falei pra ele, o dia que você estiver pronta, o dia que você estiver pronto para dar um passo rumo à tua cura, através dessa ferramenta terapêutica, você agenda um horário comigo. Porque não é porque fulano fez foi bom que você tem que fazer. Aí você fica pulando de galho em galho atrás de alguma coisa para tua cura. E essa não é a finalidade da constelação sistêmica familiar. Porque essa é uma ferramenta, e principalmente quem é constelador à luz da Bíblia, que você vai usar, que você vai viver a filosofia sistêmica. É muito mais que a constelação sistêmica, ela é muito mais que uma sessão. É muito mais do que o movimento dos bonecos na água. É um estilo de vida. E você tem que estar preparado para isso. Eu recebo todo dia pessoas que vêm falar comigo. Já constelei vários temas. Nem eu que sou consteladora, que estou nesse mundo sistêmico há 2 anos, já constelei vários temas. Até hoje eu fiz 3 constelações. Tudo que a gente procura em excesso, procurando ser salvo, não é uma ferramenta para você. Só quem salva é Deus, só quem salva é Jesus. A constelação é uma ferramenta que vai te trazer essa abundância para a qual você foi criada. Porque se você sente que você está travada, se você sente que sua vida não flui, se você tem medo de viver, se você não consegue sair da tua zona de conforto, a ferramenta sistêmica vai trazer você para essa consciência, essa busca da consciência em Cristo. A Caroline fala, existem processos de cura física, espiritual e da alma. A constelação é para a alma. Não tenha medo, meninas. A cura nos liberta, o medo nos aprisiona. Vale a pena o processo. Obrigada, Ale. Ale falando que eu sou uma profissional maravilhosa. Muito obrigada, Ale. Eu realmente tento, gente, tem muita responsabilidade. Muita. Tanto é que eu crio processos. Esteja com um constelador que tem processo, que tem responsabilidade.
com a tua história, com a tua dor. Nós estamos falando, né, dessa ferramenta, a constelação sistêmica familiar, ela traz expansão de consciência da alma para você. Para você entender, compreender qual é o seu lugar certo, qual que é o teu lugar certo na tua consciência familiar. Nós somos formados, né, de 3 consciências: a consciência do eu, do nós e a nossa consciência espiritual. Vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Então é isso que essa ferramenta vai fazer por você, te trazer a consciência de onde você está ocupando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Filhas que são mãe da mãe, que ocupam o lugar da avó. Famílias, pessoas que são excluídas da família. E quando você tem um ente que é excluído da tua família, que não é quebrada a lei do pertencimento, porque todos pertencem, até os ruins pertencem, tá? Queria contar isso pra você, não, mas até os ruinzinhos também pertencem. É deixado um buraco. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui. Se eu tiro esse membro aqui da família, fica um buraco e alguém vai ocupar esse buraco para equilibrar essa relação, essa consciência familiar. Aí, lembra? Sempre tem aquele, esse menino é do jeitinho do avô dele, esse menino é igual ao pai dele, esse menino é igual ao fulano que não sei o quê. Pessoas que você nem conheceu, você é igual. Por quê? Porque pode ser que você esteja ocupando essa pessoa para compensar essa exclusão. E quem não está no seu lugar não recebe as bênçãos de Deus, porque elas chegam, mas passam. Faz sentido, meninas? E eu espero que esteja fazendo sentido para você que está assistindo essa live posteriormente. É isso que a gente chama de emaranhados. Muitas pessoas, quando você fala de constelação, é aquilo que olha para os antepassados? Não. Constelação sistêmica familiar não é coisa que olha para o antepassado, não. Constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica que olha para a sua alma. É sobre a sua alma. É sobre a expansão de consciência da sua alma. É sobre você saber qual é teu lugar, qual que é a tua posição dentro da tua família. E você identificar se você está ocupando ela ou não. E se você não está ocupando o teu lugar na família, você vai olhar o lugar de quem que você está ocupando. Quem que você está honrando. Que amor cego que você tá seguindo. Que lealdade é essa que você está correndo atrás. Boa noite, compadre, meu compadre, Adriano Kish, chegando também na live. É sobre isso, constelação sistêmica familiar. É sobre você tomar consciência que todos aqueles que vieram antes de você, os sonhos, os medos, os desejos, os lugares de onde eles tiveram que sair para proporcionar subsídio para que a vida chegasse até você, está na tua célula. Está tudo aí dentro de você. É sobre isso, constelação sistêmica familiar. É sobre você entender que você tem um pai e a mãe certa para você. É sobre você parar de julgar. É sobre você ser humilde. É sobre você ser uma pessoa que você honra, que você sabe honrar. É sobre isso que é constelação familiar. É por isso que eu falo. Você quer constelar? Não constele porque o fulano constelou e foi bom. Constele porque você sentiu no teu coração que você tem que começar a passar por esse processo. Olha que lindo que a Alessandra traz. Aprendemos a honrar para poder avançar de maneira certa. Exatamente. Olha o Adriano falando, é um exercício constante. Sim, porque constelação sistêmica familiar é uma filosofia de vida. Você tem que estar com um constelador que te eduque.
Que você vai ter um processo que você vai entender o que é ordem do amor. Entender como eu incluo, como eu honro, como eu sou humilde, o que é pertencimento, o que é emaranhado, o que é honrar pai, o que é honrar mãe, o que é tomar o pai, o que é tomar a mãe. Bem-vinda, Ana Maria. Então, a constelação vai fazer você entender essas dinâmicas, esses emaranhados. Aí você deve estar perguntando agora, né? Eu já tô até com os bonequinhos aqui. Gi, mas por que uso os bonequinhos? Existe a constelação com seres humanos, onde usa representantes humanos. Existe a constelação com objetos inanimados. Eu uso esse bonequinho porque eu sou consteladora na água, eu constelo. Eu sou consteladora na água, ficou uma coisa meio esquisita, né? Ficou parecendo que você vai chegar aqui, vai entrar dentro da água e a gente vai constelar. Ó, Ana Maria falando, né? Melhor decisão da minha vida fazer a constelação. Minha cliente já conhecia a constelação e passou por um processo comigo. Então, olha aqui, eu uso esse aqui porque a gente constela no refratário com a água. E aí a gente coloca, né? E é daqui, você pode ter certeza, muito mais do que o nome, o que o povo tem medo é isso aqui. Tem certeza que você tem medo da constelação por causa dos bonecos? Quantas perguntas que eu já recebi? Mas esses bonecos, o que faz os bonecos mover na água? Presta atenção. Ouça a consteladora, ouça a mentora de vocês. Compadre, pode porque a gente não tá na mesma linhagem familiar. Mas assim, depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho uma consteladora maravilhosa para te indicar, tá bom? Eu sempre falo assim, eu indico colegas que eu sei que você vai estar sendo atendido como se fosse eu sendo atendido. Depois eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Compensa muito fazer. Viu? E aí, presta atenção, ó, presta atenção aqui. Tudo que você coloca na água se move, tá? Tudo que eu coloco na água se move. Mas a pergunta é, por que? O que faz os bonequinhos se moverem na água? Aí a gente entra, né, no campo no campo morfogenético, no teu campo morfogenético. A água, ela vibra. A Ana Maria falando aí, a água é vida. A água consegue receber as tuas informações. E quando a gente abre o campo, quem constela comigo vai saber que eu faço 3 perguntas. Se você está pronto para ver o que a constelação tem para te mostrar, se você quer ver e se você permite que eu veja. A gente usa a filosofia sistêmica, ela é baseada na fenomenologia. Aí eu vou contar uma historinha para você. Por que a gente fala tanto em consciência familiar? Porque a gente divide essa consciência. É por isso que você divide uma consciência com um familiar seu que você nunca nem conheceu. Você pode estar identificado com ele, com uma injustiça, com uma exclusão que aconteceu com ele. Porque você participa do mesmo sistema. Se você procurar aí na internet sobre fenomenologia, campos morfológicos, você vai ver N exemplos de onde isso acontece na natureza, onde acontece no nosso universo. Pássaros que voam em sincronia, como que eles sabem que tem que voar daquele jeito? Existem exemplos, estudos de macaquinhos, grupos de macacos que aprenderam a lavar o alimento na água salgada para poder dar sabor a essa comida e eles comem. E macaquinhos que estavam na outra ilha, que nunca teve contato com esses, assimilaram a mesma técnica. Os que nasceram posteriormente, sem nunca eles terem tido contato. É isso que é fenomenologia. É isso que é campo morfológico. Você vai ver exemplos de pessoas que estão no trabalho e quando elas voltam para casa, quando elas saem do trabalho, o cachorro dela já fica esperando ela na porta.
Porque elas dividem o campo. Ó, a Ana Maria fala aqui, né? Fez total sentido para eu entender alguns pontos da minha vida. Eu deveria ter feito há muito tempo. Ana, você fez na hora que a tua alma estava pronta para ver. Você só passa por uma sessão de constelação quando a tua alma está pronta. Bem-vinda, Cirlei, Regina Teodoro, mentora, coach internacional. Essa mulher é demais, viu? Bem-vinda, você que é maravilhosa. Bem-vinda, meninas. Voltando aqui nos bonequinhos, né? Exatamente. É no tempo que você precisa, Ana. Você não fez nem antes nem depois, fez no momento certo, no momento que você precisava. E é disso que se trata a constelação. Então não fiquem com medo dos bonecos. Os bonecos são só representantes. Pensa que a tua vida, quando você vai começar a constelar, pensa que a constelação é como se abrisse uma cortina de um teatro e ali fosse estampada a tua história. Aquilo que a tua alma consegue ver, aquilo que a tua alma quer ver. Gi, por que eu choro? Por que eu me emociono? Por que esses bonecos se movem? É a tua alma. É a tua consciência familiar que está mostrando como que está essa dinâmica, esses emaranhados na sua alma. Constelador só conduz a constelação. É você que constela. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu só leio o que está acontecendo ali no seu campo. E você só consegue ver aquilo que a tua alma aguenta. Gente, tem constelação que a gente termina em 20 minutos. Tem constelação que leva 1 hora. Porque é tanta coisa que a alma consegue ver. E cada constelação é personalíssima. Só diz respeito a você. Nenhuma constelação vai ser igual a outra. Não tem uma fórmula, não tem uma receita pronta. Então, vamos lá na questão. O que acontece? Tudo, né? Primeiro, eu vou colocar os bonecos na água e eles vão se mover. A partir desse momento que a gente fez uma preparação, eu fiz as perguntas, a gente está pronto e ali vai acontecer. Eu vou colocando os representantes conforme o tema que você trouxe para constelar. E é sempre isso. Não é o que eu coloco na água se move, é o que faz a água mover. E o que faz mover é a tua consciência familiar, é o teu campo morfogenético, morfológico, né? E aí você tem que entender sobre as consciências. Consciência pessoal, que é o que vincula a gente a um grupo. A nossa consciência coletiva, que é onde nós recebemos e transmitimos informações, são as memórias que a tua família divide. Igual a história dos macaquinhos. É a consciência coletiva. E por que a gente constela tantos temas? Existe também constelação, colocação organizacional, constelação organizacional, que é a gente ver os emaranhados de empresa. Por quê? Porque são campos coletivos que a gente participa. O teu trabalho é uma coletividade, a tua família é uma coletividade, a tua empresa é uma coletividade. Perdão, meninas. Não vou nem falar que vai ficar muito nojento aqui pra live, né? Mas os problemas respiratórios estão aí acumulando em todo mundo, né? E é aqui na nossa consciência coletiva que os emaranhados acontecem. Lembra que eu dei o exemplo quando um é excluído? Alguém vai vir pra cá, aí o outro vem pra cá e se movimenta e todo mundo sai do lugar e vira uma bagunça. Isso é os emaranhados. Pra ser mais simplificar mais pra vocês. Boa noite, Lê. Exatamente, Alessandra, aprendendo que não sou eu, não só sou eu, e sim nós. E é aqui na nossa consciência coletiva que vem as leis sistêmicas. Todos pertencem, eu faço parte de um todo,
Todos têm um lugar e eu ocupo apenas o meu lugar. Que lugar que você está ocupando na tua família? Você está ocupando o lugar de filha do teu pai e da tua mãe? De neta dos seus avós? Ou está emaranhado? Ou você está sendo mãe do seu pai, mãe da sua mãe? Ou você excluiu seus avós e entrou no lugar deles? E aqui eu tô dando só alguns exemplos, viu, gente? Porque é infinita as possibilidades aqui de emaranhados. Então todos precisam de equilíbrio, né? Que é a terceira. Todos precisam de equilíbrio para seguir fortes e saudáveis. Sim, ó, a Letícia falando, não saber o lugar que está é um problema também. Sim, porque sem saber qual que é a tua posição, você não recebe as bênçãos. Sabe aquelas pessoas que sentem que a vida está travada? Que está perdido? Tá, mas qual que é meu lugar? A constelação vai te ajudar a olhar isso. Olha a Alê falando, eu era mãe do meu marido, ocupando o lugar da sogra. Isso é muito comum. É muito comum. A Regina falando, quanta clareza as constelações trazem para a vida. Exatamente. Clareza de que eu pertenço, que todos têm seu lugar, que as relações têm que ser equilibradas. Eu dou e recebo com amor. E aí a gente chega numa terceira consciência, que é a consciência espiritual. Só que para chegar na consciência espiritual, para chegar nesse nível, eu tenho que passar pela consciência coletiva. Olha a Regina falando que ocupava o lugar da irmã mais velha. Gente, e quem tem filho, você que tem irmãos, essa dinâmica é incrível. Porque cada filho tem um lugar e cada filho representa algo dentro dessa coletividade. E ó, por exemplo, a Regina, que não era a filha mais velha, mas ocupava esse lugar, carregava uma carga que não era dela. Uma responsabilidade que não era dela. Quando eu descobri o mundo sistêmico, as minhas irmãs são gêmeas. Eu fui investigar com minha mãe até quem nasceu primeiro, para eu saber quem que era a filha mais velha. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 4 filhos. Uma gestação eu perdi quando eu tinha 4 meses, que inclusive eu dei até um nome pro meu filho, que é Antônio. Eu sempre falei que o meu segundo filho era meu primogênito, e ele não era meu primogênito. Meu filho teve sérios emaranhados na vida dele, carregou um peso que não era dele, porque ele não era o filho mais velho. Meu filho mais velho era o meu primeiro filho. Mesmo que ele não tenha respirado o ar desse planeta, ele existiu. Ele se desenvolveu por 4 meses dentro do meu ventre. Então esse é meu filho, é o meu primogênito. Depois veio o Leão Filho, o segundo, a Leona o terceiro e o Dom o quarto. Isso é dar lugar para todos, é pertencer. Todos têm um lugar. Mesmo que não tenha respirado esse ar desse planeta. É esse nível de consciência espiritual que nós nascemos para experimentar. É onde a gente transcende, é onde a gente cumpre integralmente o propósito por qual nós fomos criados, o propósito pelo qual nós estamos aqui nesse planeta, nessa existência, na nossa existência. É aqui na consciência espiritual que a gente pode entender, sentir realmente o propósito de Deus para nós, a plenitude. Olhar, que a gente pode olhar com os olhos do próprio Deus. Só que para chegar na consciência espiritual, eu tenho que passar pela consciência coletiva. Bem-vinda, a Leandra. Tá fazendo sentido, meninas? E é por isso que eu ter uma vida abundante, eu ter prosperidade e eu ser plena na minha vida com a energia familiar.
Porque quando eu entendo o meu lugar, quando eu olho para essa força do meu clã familiar, aí sim eu posso começar a olhar para minha consciência espiritual. Como que você vai me falar, você vai olhar para a tua consciência espiritual, se você não respeita a tua consciência coletiva, se você não respeita o somos, o nós somos, se você não consegue incluir, se você não consegue honrar, se você não consegue ser humilde. Aí eu vejo muitas pessoas falar, é impossível conviver com a minha família, eles são tóxicos. Eu estou falando do teu lugar. Lembra que eu falei que constelação sistêmica familiar, quando as pessoas falam, é coisa dos antepassados? Não, é sobre você. É sobre a tua postura de alma. É sobre o teu posicionamento de entender, ser resistência e aceitar. Eu não estou falando que você tem que ir à mesa, não. Eu estou falando que você tem que compreender que cada um tem uma história. Que cada um tem um sistema por trás dele. Que cada pessoa tem uma consciência individual, uma coletiva. E talvez nunca na vida, nessa existência, vai conseguir alcançar uma consciência espiritual. Que não é fácil não, gente. É uma jornada de vida inteira em busca disso. Resolver a alma. Nossa alma é a sede das suas emoções. Constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica que vai olhar para as tuas emoções. Vai olhar para como você interpretou aquilo que você viveu. Que vai trazer uma resposta por que você viveu aquilo. É a chance que a tua alma tem de falar. Tem de gritar. Olha, doeu. Olha, eu não aceito. Mas também tem uma oportunidade de você ressignificar isso tudo. De você olhar, sim, não foi o pai e a mãe que eu quis ter, mas foi o pai e a mãe certo para mim. Meus irmãos me machucam, deixam tudo para mim. Mas eu vou assumir aqui o meu lugar, minha responsabilidade. Eu não aceito aquele tio que é dessa forma, mas eu vou incluir porque ele pertence a essa consciência familiar. Eu vou dar um lugar para ele no meu coração. A consciência familiar só é alcançada em grupo. E é por isso que nós seres humanos estamos aqui, né? Coletividade. Regina, eu fico babando só de ouvir. Quanta consciência, parabéns pelo conteúdo tão incrível. Muito obrigada, Regina. Gente, eu sou um neném na constelação sistêmica familiar. E todo dia eu me curo. É que nem eu falei pra vocês. Presta atenção. Constelação sistêmica familiar é uma filosofia de vida. Não é só uma sessão que você passa. É uma filosofia. É você viver essas três consciências. É você entender que você é um e que você tem uma consciência coletiva e o teu processo aqui é alcançar essa consciência espiritual. É lindo. É lindo, porque eu colho as bênçãos dessa filosofia todo dia na minha vida. E a consciência familiar é perdão, meninas, a constelação sistêmica, nossa, vai resolver todos os problemas da minha vida, nunca mais vou ter problema? Vai. Porque o mundo é feito de adversidades. Só que você vai entender que você tem uma vida, que você é vida e que existe situação de vida. E você vai olhar com consciência, com respeito, com humildade, entender. Tá, peraí. Qual que é o passo que eu tenho que dar agora? O que está acontecendo aqui? O que eu não estou honrando? O que eu não estou incluindo? O que eu não estou equilibrando? Que está acontecendo isso? Vai fazer você estar
pronto para receber a abundância para a qual você foi criado. Você não foi criada para escassez. Essa é a verdade que a constelação sistêmica traz para a tua vida. Faz sentido, meninas? Ó, a Regina fala: vamos ter problemas sim, mas também vamos deixar de buscá-los com nossas próprias mãos. Perfeita colocação, Regina. Quando a gente tem consciência, é diferente. Quando você tem consciência, você para de orar e pedir a Deus condições para pagar a conta de luz. Você se abre e fala: eu estou pronta para toda a abundância para a qual eu fui criada. Eu estou no meu lugar. E como a gente aqui está falando de constelar, e eu falei para vocês que eu sou consteladora à luz da Bíblia, eu quero deixar um alerta aqui para as crentes, os crentes. A Bíblia revela que essa consciência familiar, esse grupo, é a igreja, o corpo de Jesus vivo que deixou aqui na terra para representar ele. Só que ser abundante, tá nesse nível espiritual, não é ir no culto todo domingo não, tá? Mas sim, quem alcança a consciência espiritual tem a mente de Cristo. Essa é a nossa busca, ter a mente de Cristo, olhar as pessoas com o olhar de Cristo. E você vai ver, eu vou até aqui fazer uma crítica, né? Ontem eu assisti um culto muito maravilhoso, não lembro o nome do pastor, ele foi pregar lá na igreja que eu congrego, e ele falava sobre isso, sobre emoções, sobre alma, sobre a dor, as adversidades desse mundo. E aí a gente só olha para isso. Eu sei que eu vou passar por isso, mas eu tenho que olhar para os céus. Aprender com Jesus a ser humano. Exatamente. É isso, Alessandra. Falou tudo. Então, a gente já está caminhando para o fim da nossa live. Boa noite, Patrícia. Constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica baseada na filosofia sistêmica, que ensina a honrar, a incluir e ensina a humildade. Essas 3 coisas. Essa ferramenta ela vai revelar padrões ocultos, traumas, conflitos que ferem as leis divinas da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Boa noite, lindona você, obrigada. Que promove cura da alma, que promove expansão de consciência da alma, trazendo consciência de qual é teu lugar, qual é a tua posição na sua família. Para você estar no lugar certo para receber as bênçãos, a abundância que Deus, que essa inteligência universal, que esse sistema planetário tem para você. Essa comunidade, o qual nós fomos criados e colocados aqui, essa consciência coletiva, para viver isso de forma abundante. As bênçãos é até 1000 gerações. Isso é promessa de Deus para tua vida. Presta atenção. Se você não está vivendo essas bênçãos, você tem que olhar para isso. Qualquer emaranhado que não está permitindo que você viva isso. Que posição que você está ocupando que não permite que você seja plena, que você seja disposta para a vida, que você seja aquela pessoa que vai para a vida, que executa, que planeja, quer dizer, que é criativa, que planeja, que executa. O que está te impedindo de viver a plenitude e as promessas de Deus para você? No seu lugar, você estará pronta para revelar uma vida próspera, abundante,
que Deus criou para você. Gente, quando você entende isso, abençoadas. Isso é expansão de consciência. É por isso que nós do Constelar com a Bíblia, nós falamos que constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica que trabalha a expansão de consciência da tua alma. É uma jornada de transformação, de autoconhecimento, de reconciliação consigo mesma, com as suas origens. A constelação, ela pega algo que está dentro de você, que está na tua alma, e ela traz para a realidade. Ela traz para a consciência. Isso é constelação sistêmica familiar. Faz sentido, meninas? Eu espero que com essa live a Letícia pergunta, uma dúvida: a constelação consegue resolver qualquer questão, problema da minha vida? Consegue fazer você olhar para isso e identificar de onde que está vindo o problema? A gente fala que dentro da constelação nós temos 7 grandes temas, né, que nós olhamos, que é conflitos familiares. Aí eu vou dar exemplo: pai, mãe, irmãos, tios, avós, questões de relacionamento amoroso, saúde, dinheiro, carreira e trabalho e estudos. E aí emoções, né, estados emocionais, raiva, medo, insegurança. E aí a gente vai conseguir olhar. Sabe que às vezes até tem uma fobia que você não sabe de onde que vem. Constelação consegue olhar. Às vezes eu tô no meu trabalho, eu trabalho, mas não recebo. Letícia, se você quiser trazer um exemplo, eu trouxe aqui exemplos, mas a gente consegue olhar. Como que a gente escolhe, como que a gente entende qual o problema que a gente tem que ver. No workshop que eu passo para as pessoas que agendam uma sessão de constelação comigo, eu falo sobre isso. Assim, a Letícia, ela fala, ela tem um problema que ela sempre tem o que fazer para melhorar. Não, mas esse não é o problema, né? Você fala que sempre tem que fazer constelação para melhorar. Vamos lá na primeira pergunta. Vamos voltar aqui na primeira pergunta. A questão de escolher. Como que eu sei que um problema que eu tenho na minha vida, eu tenho que constelar? A gente vive as adversidades da vida. Por exemplo, todo mês eu tenho... Os meus boletos, todo mês é um problema. Não, o problema... Aí vamos dizer assim, a água, energia... Isso não é um problema. É as adversidades da vida. Eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar e pagar meus boletos para sobreviver. Ótimo. Agora, quando eu tenho acúmulos de boletos, sempre, mais aqueles boletos assim que nem eu sei por que eu faço tanta conta, as contas que eu faço, aí é um problema que você tem que olhar. Por que você faz tanta dívida? Você consegue olhar na constelação. Por que eu sou uma compradora compulsiva? Você consegue olhar na constelação. Relacionamento saudável amoroso, olhamos na relação ou na constelação. Então é esse desafio que você fala assim, gente, não tá certo. Aquele desafio que você fala, não tá certo. Isso aqui sempre se repete, eu não consigo solucionar. Essa pergunta, Letícia, que você fez, eu tenho sempre que fazer para melhorar? Constelação sistêmica familiar. O recomendado é que você espere aí no mínimo 6 meses para poder fazer, né? Então, assim, no mínimo 3 meses. Porque uma constelação, ela vai aí perdurar na tua vida. Aí durante... Gente, a live vai acabar, que falta 23 segundos restante. Mas ela vai perdurar até 2 anos, você vai estar vendo o reflexo dela. Então a gente não tem que constelar sempre, não. Eu constelo um tema, daqui 3 meses eu constelo outro.
Se puder esperar mais, excelente também. Mas eu vou, igual eu falei pra vocês, em 2 anos eu constelei 3 temas. Não é adivinhação a constelação. Nossa live